Ê, que alegria, carinha de menina. Vou botar filtro. Tá linda. Ué, como você quiser aí. Como é que você tá? Cris, que alegria, que honra, que felicidade. Você sabe o quanto eu queria muito. Primeiro, honrar demais o curso que eu fiz com você, agradecer, porque foi mudou a minha vida, né? Constelação familiar, enfim, viver isso. Não só mudou minha vida profissional, hoje eu sou uma terapeuta, uma consteladora familiar, mas mudou a minha vida toda, né? Assim, eu vivo isso agora 24 horas por dia. E é uma delícia. E agora, então, né, na sua mentoria também, porque quantos desafios, né, Cris? Abrir um Raquel, campo. conta um pouquinho para as pessoas como você me conheceu, porque é legal, né? A Raquel tem uma história muito interessante. Eu queria muito que ela falasse um pouco disso, né? Da Uhum. história dela, como até se tornar terapeuta, né? Como ela se aproximou. Eu acho que vai ser rico para vocês que estão ouvindo, assim, compreender quando eu falo do curso, né? Que eu falo que o meu curso de formação é Tecendo Terapeuta Interior. E é uma frase assim muito profunda e rica, né? Então a Raquel é uma representação bem bonita disso. E eu queria que você falasse um pouquinho, compartilhasse com a gente, Raquel. Tá, eu não vou lembrar o ano, né? 2016, sei lá, Ah, enfim. não. Eu tenho uma amiga que era. A Cris era a terapeuta dela, né? A Diana. E a gente Psicóloga, né? Psicoterapeuta, né? Só para. psicoterapeuta. Uhum. E aí, conversando muito com a Diana, tudo, falando um pouquinho de constelação, que eu já tinha participado de outros workshops antes, mas nunca tinha me constelado. E aí a Diana me indicou a Cris, que fazia um workshop presencial em Copacabana, e Uhum. eu fui. Fui eu e uma outra amiga em comum. A Diana, nesse dia, não foi. E eu fiz a minha primeira constelação, e aí acho que é isso que eu estou te falando. Não sei se foi 2015 ou 2016, enfim, não importa. E saí de lá assim, gente, que isso? O que eu faço com isso agora? Foi, ao mesmo tempo, no momento lá, não foi tão impactante, mas eu comecei a ter insights, assim, né? De uma semana, outra, um mês. E aí liguei para a Cris, falei, Cris, eu sou a Raquel, eu fiz constelação com você. E aí eu fui para ser, né? A gente marcou para você me atender como psicóloga, Uhum. tudo baseado nesta constelação, né? Que Que já as tinha coisas foram. tinha mexido, né? Nossa, mexeu. Eu falei, agora, como é que eu faço para juntar tudo isso? Uhum. E tá até hoje, né, Cris? Na verdade é essa, né? Já fiz outras constelações com você, fiz com bonecos, né, individual, presencial, e as coisas foram se movimentando de uma forma muito forte, né? Relação com os meus filhos, relação com o meu companheiro atual, com o meu ex, com meu pai falecido, com minha mãe viva, com o meu trabalho, né? O que Uhum. aconteceu, simplesmente saí do emprego, né? E aí fiz a formação como consteladora com você. Então, assim, a minha história, eu digo que é isso que eu estou falando, ela não foi da água para o vinho, né? Está sendo, né? Uhum. Eu tive eu aprendi, né? Eu fui apresentada à constelação familiar por você na minha vivência, né? Porque uma Uhum. coisa é você ouvir falar, até sempre que você participa de uma constelação, obviamente você é constelado também, né? Sim. Mas hoje eu percebo quanto que essa minha vivência, né? 24 horas tendo essa consciência sistêmica, fez toda a diferença, né? E o que é isso, né? Que é o que eu falo muito, né, com vocês na turma, né, nas aulas, eu falo muito nas lives que constelação não é uma técnica terapêutica isolada, né? Constelação familiar, ela é uma vivência. E quem se permite compreender essa filosofia de vida,
esse aprendizado, né? E reconhecer o nosso próprio lugar, isso é toda hora, gente, a todo momento, a todo instante, né? A vida vai nos convocando para a gente se reequilibrar, se realocar o tempo todo, né? Seja com os filhos, seja com o trabalho, seja com o marido, seja com os amigos, né, Raquel? Porque os amigos também são sistêmicos. Sim. Seja com a família, é muito rica a gente ter essa consciência, né? Eu brinco que não tem como desver, né? Não, não tem para falar, agora finge que eu não sei mais, né? E aí, Cris, eu vejo muito também, dos ensinamentos que você passa muito, isso fica para a vida, é o sentir e essa meditação do respirar, né? Então, que é afinar seu instrumento, né? Porque às vezes está uma desafinação, você até sente um ruído, né? Uhum. E aí, quando você respira e começa realmente a entrar em contato, porque eu percebo que constelação é isso, né? Uhum. É entrar em contato, né? Primeiro com você, obviamente, né? Quando você pede, olha, eu vou entrar em contato com o teu campo, me dá licença, com todo o respeito. Eu tenho muito isso, né? Uhum. E as pessoas com quem eu costelo, que eu comecei já a costelar, enfim, me coloquei muito em movimento, porque para mim é uma missão mesmo, né? Se eu não fizesse, eu estaria como se negligenciando alguma coisa que eu sei que para mim é importante para o outro também. Uhum. Então, eu logo me coloquei muito a serviço, peguei essa missão para mim, mas eu entro... E você fez uma transição de carreira, né, Fiz Raquel? uma transição. É legal colocar isso, né? Eu estava trabalhando, né, no fundo de investimentos há 4 anos, e ali era um local de muito aperto para mim, eu me sentia muito presa, e ao mesmo tempo eu não queria ser ingrata por estar ali, enfim, né, era o salário. Era um emprego que todo mundo quer aquele emprego que te dê o dinheiro para você pagar as suas contas. Então eu não queria a segurança, mas eu me sentia tão... Eu trocava muito isso com a Cris, obviamente, né? Então eu me sentia tão apertada, tão desvalorizada, tão... Ai, mas eu não estou entregando. Enfim, em janeiro me demitiram, né? E eu já estava terminando a formação, né? Sim. Eu acho. Enfim, foi assim, eu falei no uau, aí eu me abri, né? E tem medos, né? Tem receios das coisas não acontecerem, mas é tão menor. Uhum. E o sinal da Raquel, não sei se foi o da Raquel. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Porque parece que travou aqui o sinal da Raquel. Tô com essa sensação. Não sei se foi só o dela ou se foi o meu também. A Raquel que travou. Ah, poxa. Ih, travou a ponto de sair. Oi, Camila. Travou a Raquel, ok. Vou chamá-la novamente. É muito interessante que ela estava contando justamente. Olha que coisa forte e bonita. Raquel estava contando justamente o quanto ela se sentia espremida, o quanto ela se sentia insatisfeita naquele emprego. Vou chamá-la novamente, gente. Deixa eu ver se ela está aqui. Vamos lá. E aí, quando ela fala que ela está espremida, está insatisfeita... Raquel, Gente. Você falando da sua insatisfação, né, da sua tristeza, e aí a conexão faz fum. É assim que acontece com a gente. Isso é rico, a internet é tão maravilhosa. É maravilhoso. Porque isso é sistêmico, gente. Quando a nossa energia fica baixa, quando a gente fica triste, quando a gente fica insatisfeito, a nossa conexão com nós mesmos, ela some. Viu? Eu estava falando exatamente isso. Tava tão presa, insatisfeita, aí foi zoom. Aí eu vi que tocou aqui uma ligação, não sei. Mas é exatamente isso. E aí eu comecei logo em seguida, né, a constelar.
criei esse perfil novo, né? Raquel Bastos, ponto oficial, enfim. Me posicionei totalmente diferente. Reconheci, né, toda o meu conhecimento, enfim, tudo que eu sou, né? Trajetória, né? Toda a minha trajetória. Então, assim, eu sou contadora, trabalhei muito tempo, sou professora, porque me formei também num curso normal, né, de magistério, sou consteladora, então eu fui realmente me sentindo forte, né, nesse meu posicionamento novo, né? Uhum. Então, por isso que eu falo. E é rico, né? Porque quando a gente olha para sua turma, tem pessoas que ainda não constelam, tem pessoas que estão dando alguns passinhos, né, no movimento, e tem você que já está constelando. E o que isso traz para a gente como compreensão, né? Que a formação em constelação, ela não é necessariamente apenas para você se tornar um constelador, no sentido de estar facilitando o processo direto de outras pessoas, né? A formação, ela nos transforma, né? É um movimento de muita transformação interna, de muito autoconhecimento. E quando a gente começa a viver essa experiência, a gente se torna um constelador de nós mesmos, né? E quando a gente se transforma, o nosso meio vai se transformando. É o que eu sempre falo, Raquel sabe disso, assim, que a gente vai se tornando ponto de luz onde quer que a gente esteja. Não importa se eu vou ser ponto de luz facilitando o processo de constelação de outras pessoas. Mas eu posso ser uma consteladora familiar, posso fazer uma formação e ser ponto de luz no trabalho que eu exerço, na minha família, numa conversa com as mães dos amiguinhos da escola, né? Numa pizza com as amigas. Por quê? Porque a gente vai, a partir dessa autotransformação, dessa nova consciência, se tornar ponto de luz e melhorando essa teia, né? Então, se tornar um constelador familiar, gente, não é só usar os bonecos ou fazer grupos, não. Né, assim, esse movimento de saber qual é a nossa missão na vida, para além de ser um profissional, né? É muito rico, né, Raquel? Exatamente, Cris. Assim, eu antes, né, de pensar até em começar a constelar, né, no início das aulas, né, da formação, a gente começa a perceber aquilo que você falou. Dentro do grupinho de mães do meu filho, qual é o meu novo olhar agora, né? Às vezes vem um comentário, às vezes vem alguém falando, né, enfim, tendo uma outra perspectiva, e aí você começa a se posicionar diferente, né? Então você começa realmente, principalmente com os filhos, né? Você começa a ter um outro lugar na tua vida. Né? E aí aquilo ali começa nos primeiros módulos, você vai começando a ficar meio mexida, né? Que o negócio tipo, forte. quase pedindo para sair, né, Raquel? Exatamente. Aquela dor de cabeça, fala, meu Deus. Você fala, mas aí você se entra naquele, né, tipo, mas eu tô fazendo tudo errado? Não, eu não estava fazendo errado, eu estava fazendo aquilo que eu estava conseguindo fazer, e com muito amor, né? Imagina, né? Se eu me coloco também numa situação, entendendo o porquê que eu fazia daquele jeito. Isso. Né? Eu tiro o errado de mim, né? Eu falo, nossa, Raquel, mas como é que você podia ser uma mãe assim? Falei, mas era assim que eu tinha o conhecimento, e foi com tanto amor que aí você começa a perceber você fazendo diferente, a tua filha tendo uma atitude, né, um retorno diferente. Você fala, bom, acho que agora eu posso pegar um trilho, né, mais leve e tá tudo bem. Eu posso fazer diferente a partir de agora, né? Porque eu tinha também uma questão assim muito crítica comigo, porque, nossa, mas você fez errado até agora você está querendo consertar? Você não tem esse direito. E só foi no olhar sistêmico que eu me permiti, né, ter auto-amor. Esse auto-amor, exato. Tipo, não, eu posso sim fazer diferente. Eu fiz até agora desse jeito, mas eu não preciso me torturar, né?
Agora, Raquel vai participar do meu curso de mentoria, que vai ser no Rio de Janeiro, de aprofundamento e mentoria. E a proposta da nossa live, além da gente bater esse papo gostoso, tá matando a saudade, é você trazer uma questão, né? Assim, a Raquel já está constelando, isso é muito bacana. E não quer dizer que a gente já seja consteladora, gente, que a gente não tenha dificuldades e receios e dúvidas, né? Isso é constante. Cada campo de uma pessoa traz uma nova perspectiva. E aí, assim, é importante a gente ouvir. Então, a Raquel vai trazer aqui algo que é para a gente poder já abrir aqui uma mentoria, algo que eu possa clarear, já para a gente já pegar um pedacinho de como vai ser o nosso processo presencial lá no Rio de Janeiro. E, Cris, e para eu escolher quais são as minhas dúvidas e meus pontos de insegurança, né? Teve momentos que a constelação estava marcada e eu estava com uma dificuldade de entrar no campo, e aí eu falei, gente, essa pessoa vai desmarcar. E aí a pessoa desmarca. Eu falei, não tem problema não, tá ótimo. Uhum. E aí, claro que é insegurança minha também, né, com a insegurança do constelado, enfim, isso aí é só um exemplo, quanto que se a gente não se coloca também à disposição, às vezes o campo não abre, né? Uhum. Ou abre assim, mas enfim, o que eu pensei, né, entre várias inseguranças e dúvidas minhas, e aí você lê um texto maravilhoso, né, do outro. O outro. Quando a gente tá no campo e aparece, né, vem a dinâmica, enfim, as coisas começam a clarear e você posicionar os bonecos e você se vê ali. Já aconteceu comigo, assim, claramente umas 2 vezes, que a situação da pessoa constelada é a mesma minha. Uhum. E aí eu respiro e falo, como é que eu aqui vou, né, não vou misturar os meus problemas com o problema do cliente e aí fazer uma farofa danada aqui, entregar para ele o que eu acho que é o certo, mas é o meu. Uhum. Então eu já me vi, né, nessa situação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Vou falar um pouquinho disso, que é algo assim bem profundo. Eu venho falando nessas lives de mentoria sobre isso, que é da importância da pessoa que ajuda se cuidar. A necessidade da gente olhar para os nossos próprios problemas. É óbvio que a gente que trabalha com ajuda, com cuidado, né? Assim, eu como psicóloga já atendi vários casos parecidos. Eu lembro até que quando eu me separei do pai do meu filho, há 8 anos atrás, na época surgiu um monte, eu sou terapeuta de casal e família, apareceu um monte de casais querendo se separar, né? Então, é muito natural que venham situações que façam ressonância com aquilo que a gente está vivendo. Uhum. Para que a gente possa também ver essa situação, essa história de fora, de um outro olhar, de uma nova perspectiva. Também é uma oportunidade de aprendizado nosso. Quando a gente tem um trabalho de autoanálise, de terapia, de autocuidado muito fortalecido. Porque se o constelador, né, o terapeuta, o psicólogo, ele não busca a sua análise pessoal, ele não se trabalha, ele vai entrar no campo, ele vai entrar na história daquela pessoa e vai influenciar de acordo com aquilo que ele está vivendo emocionalmente. E muitas vezes isso é feito de forma inconsciente. Porque eu tô aqui nas minhas dores, vou pegar esse exemplo, né? Então eu tô lá, eu peguei o exemplo que eu trouxe, né, da separação do pai do meu filho. Então eu tô lá naquela história. Toda separação traz muita dor. Mesmo que tenha sido eu que pedi a separação, que tenha sido ele quem pediu a separação, mesmo que o casamento estivesse desgastado há muito tempo, seja qual for o motivo, né, que levou ao término do casamento, essa separação, toda separação, ela gera muita dor. Por quê? Porque tem muita expectativa, muitos contratos, né, emocionais, estruturais, familiares, sociais. E aí é uma despedida de um modelo, né? Então,
gera muita dor. Se eu, naquele momento, não tivesse no meu processo de análise, né, e não tivesse acolhendo a minha dor, se eu tivesse fingindo que aquilo não estava doendo, se eu não cuidasse disso, se eu me atropelasse dentro desse processo, eu iria fazer um movimento de ajuda com os meus clientes totalmente influenciado com o meu inconsciente. Então, se eu acho inconscientemente, naquele momento da dor, porque na dor a gente é tudo, né? Na dor a gente é vítima, na dor a gente é algoz, na dor a gente chora, na dor a gente sente todas essas emoções, porque nós somos humanos. Então, se naquele momento eu achasse que eu estava sendo vítima em alguma circunstância, talvez quando eu atendesse um casal, eu poderia querer salvar a mulher lá da relação. Então, essa é uma pergunta importante, Raquel, porque o constelador familiar, ele não necessariamente precisa ter uma formação de ajuda anterior. Você trouxe um caminho importante, que é você é contadora, foi buscando seu autoconhecimento, foi se transformando a partir da visão sistêmica, até que você decidiu fazer uma formação em constelação e percebeu que você estava muito espremida no seu trabalho e quis encontrar na sua vida esse trabalho como uma missão. Então, você está nessa arte da ajuda sendo construída recentemente, né? E muitos consteladores são assim, né? Vêm de outras formações, vêm de outras profissões e vão desenvolvendo a arte da ajuda no próprio exercício da ajuda. E é necessário, fundamental, que toda pessoa que trabalha com ajuda, e aí eu não estou falando só do psicólogo, do constelador familiar, do alinhamento energético, eu estou falando do enfermeiro, do médico, eu estou falando de todos os profissionais da ajuda. Precisam buscar o autoconhecimento. Agora, quem trabalha de forma terapêutica, né, o trabalho da mente, ainda mais, eu falei dos trabalhos mais manuais, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. E também tem que se trabalhar, porque são muitas histórias que vêm ali, né? Sim. E o profissional que trabalha com o campo da mente, das consciências, né? Que tem a consciência mais limitada, que tem a consciência espiritual, essa possibilidade de expandir e conhecer, de ampliar a consciência, o terapeuta, o profissional precisa se trabalhar. Porque vai vir assuntos semelhantes, vai vir assuntos iguais e vão vir assuntos diversos. Que, se a gente não se trabalhar, muitos dos nossos julgamentos vão para o movimento do campo, para o movimento da ajuda, seja ela qual for. Então, é uma pergunta importante que você traz, né, Raquel? Assim, porque essas histórias vêm sim como ressonância para que a gente possa ter a oportunidade também de crescer. Eu falo sempre isso, que cada cliente é um presente, né? Eu sou muito presenteada, eu sou muito abundante, eu agradeço, né? E você também, porque cada cliente de psicoterapia, cada cliente de constelação familiar, cada aluno, você é um presente. É um presente, porque a gente pode se revisitar, a gente pode crescer juntos, né? A gente pode aprender. Então, diante dessa pergunta é isso. Como não se misturar? Se trabalhando. Sim. Se trabalhando. E é muito, muito claro isso, né? Porque, pelo menos assim que aconteceu comigo, né? Quando eu vi a situação, eu me identifiquei no momento, no presente, eu falei, não, isso aqui sou eu que tô trazendo isso aqui. Deixa aí eu vou e volto com ele, para ele, né? O que você está sentindo? Aí eu me desconectei, né? Mas assim, era exatamente isso. O que eu usei ali foi eu estar no presente e saber qual era o meu julgamento ali. O que era só meu. E aí, nesse momento, eu consegui, enfim... Agora, deixa eu dar uma dica prática, né? Porque eu acho que é bacana, que eu acabei falando bastante, mas eu quero uma dica prática, que é a seguinte, né? Gente, naturalmente, a gente vai ter histórias semelhantes ao que a gente está vivendo. E
nós não estamos imunes a viver a emoção. Nós somos humanos. Essa humanidade é o que nos permite, assim, acessar com beleza todo esse campo de informações. Então, quando eu estou num campo de constelação, quando eu estou constelando uma pessoa, que vem algo que é ressonância minha, que vem algo que é muito semelhante do que eu esteja vivendo, isso vai vir para o meu corpo. Meu corpo vai reagir. A minha emoção vai chegar. E tudo bem. Acolhe. Respira. Eu falo muito disso, né? A gente não tem que ter pressa no processo. Não tem pressa alguma. Respira, acolhe, né? Fala mentalmente, isso é meu, eu tô aqui para servir ao outro, já entendi. E aí a gente, né, acolhe o que é nosso e se coloca novamente disponível para facilitar o processo do outro. E é bem bonito isso, bem, bem rico. A gente não vai nunca se eximir desse lugar, tá? E o que é ótimo, né? Eu falo sempre disso, porque se a gente deixa de se afetar, a gente não transborda afeto, né? E mesmo que seja o afeto cortante que cura. É bem cirúrgico, né, Cris, como você fala. Raquel, você tem mais alguma pergunta? Tenho, que é exatamente essa questão do cirúrgico. Por exemplo, a gente está lá numa constelação, a pessoa trouxe um tema, né? Então a gente abre o campo, as coisas estão indo bem. De repente, não só o tema que ela trouxe, ai, desculpa, gente, é meu gato, mas aparece assim, né? Você começa a querer resolver um monte de coisa. Ih, tem um problema aqui. Ih, a coisa aqui com o irmão, com o pai, com a... E quando aconteceu isso comigo, eu fui direto na aula que você falou. Não fuja do tema. Né? Tem um clímax da constelação e a sensação que eu tive na hora é que eu não podia parar ali, que eu tinha que continuar, que eu tinha que começar a entregar para ele. Eu falei, nossa, mas eu vou entregar tudo isso, a pessoa não vai saber o que vai fazer. E aí eu voltei, me conectei, e aí sim, eu percebi, né, que o movimento, o tema especificamente não era o grande, porque era a percepção dela, né? E aí eu trouxe e consegui ficar com uma situação que eu percebi ali. Mas a minha... Mas só que eu sei que eu falei mais, entendeu? Eu meio que dei um monte de sei lá, falei muita coisa. Eu falei, nossa, será que ela conseguiu captar tudo? E aí, obviamente, você também, né, acredita que nada é por acaso, que ela vai pegar o que for dela. E aí você... Mas isso também é uma dúvida, né? Quando entregar o tema, se sobe para você um monte de coisa que você pode falar, né? Você traz algo muito importante, que é muito comum quando as pessoas começam a constelar, né? Porque a constelação, ela tem... a gente vai norteando todo o olhar para as desordens familiares, para os emaranhados sistêmicos. Então, vem uma pessoa com um tema, né? E ela traz aquele tema que é o tema da dor dela. Muitas vezes, essa pessoa, quando traz esse tema, tem algo muito mais profundo, mas que ela ainda não consegue acessar. Ela só consegue ver que a dor dela é, talvez, vamos supor, não se relacionar. Então, eu não consigo me relacionar afetivamente. Então, ela traz aquele tema ali. Então, quando ela traz esse tema, ela traz de uma forma que é muito dolorosa, mas superficial. Ah, não consigo me relacionar. Então, o que acontece com os consteladores que estão começando o trabalho, né? Eles vão ali, naturalmente, testando os emaranhados sistêmicos. E quando a gente vai testando esses emaranhados, né, tentando olhar ali no campo, ver o que fala mais alto, a gente vai vendo outros emaranhados. Né? E aí, assim, caramba, essa relação aqui com esse tio, com esse irmão, ou tem alguma coisa aqui com o masculino, ou tem alguma coisa com o feminino, ou tem uma coisa com... Tem um abuso de... Tudo pode surgir de maneira que... E agora, né? Como é que eu vou... O que eu vou cortar? Porque eu falo muito disso com os meus alunos.
que a constelação é como se fosse uma tomografia, né? A gente, na escuta do cliente, a gente vai ali fazendo uma tomografia, entendendo quando o campo abre. A gente vai encontrando qual é o nódulo, qual é o lugarzinho que a gente precisa, de fato, cortar, fazer um bisturi, né? Então, quando... E entendendo que a constelação é como uma cirurgia muito profunda. Quando o constelador vê vários lugares para serem, vários nódulos, ele precisa se focar no tema e, ao focar no tema, ver o que o campo traz mais profundo. Por quê? Se eu cortar em vários lugares, fisicamente falando, aquele cliente tem mais riscos de não se recuperar da cirurgia. Então, fisicamente falando, tem que operar o rim, tem que operar o fígado, tem que operar o coração. O médico, ele vai eleger ali no corpo qual é o órgão que mais precisa daquele olhar naquele momento. Porque se ele operar tudo, esse paciente pode ter uma infecção hospitalar, pode não se recuperar da cirurgia. Quando a gente fala fisicamente no corpo, isso fica claro da gente entender. Agora, quando a gente fala de algo emocional, né, não é tão palpável, porém, a gente precisa também seguir uma mesma regra. Por quê? Senão o cliente foge do processo de autoconhecimento. Sim. A constelação é uma cirurgia profunda que estrutura o cliente para dar passos importantes na própria vida. Você mesma iniciou a live hoje dizendo: eu fiz a minha constelação e a partir da minha primeira constelação eu fui aprofundando tantas questões e eu percebi que eu não conseguia ir sozinha. Fui fazer meu processo de psicoterapia e fui caminhando. Agora, se eu falo na sua constelação, não me lembro o tema, tá? Olha, você tem um problema aqui com seu pai, você tem um problema aqui com sua mãe, você tem um problema aqui com seu feminino, você tem um problema... A pessoa fica assim, gente, o que eu vou cuidar primeiro? Exatamente. E ela fala assim, quer dizer, tá tudo ruim mesmo, pra que é isso, né? E aí, algo que poderia ser tão transformador, tão importante e profundo, gera até uma repulsa, porque acaba machucando. Acaba machucando, né? Foi essa percepção, assim, né, que aí é o cuidado mesmo que a gente tem, né, de abrir o campo e de lidar com aquilo ali. Porque quanto mais experiência, né, também a gente vai tendo, quanto mais o instrumento ficar bem afinadinho, eu percebo que tem ali o sentimento raiz, né, a dor raiz. Que se eu puxo aquilo ali, eu não preciso falar de todas as coisas que eu... Né? A sensação eu vou falar a frase, né? Tem as frases de cura, né, Cris? Eu vou falar a frase de cura para o pai, agora eu vou falar a frase de cura para a mãe. E aí você começa a querer pegar o livro para... Né, isso aqui... E aí eu agora estou percebendo, né? Eu já fiz... Né, eu já estou desde já... Não, fevereiro. Fevereiro eu comecei, né? Então eu começo a perceber agora que se eu consigo ir lá no fio, eu busco esse fio, e às vezes o tema dela, que ela fala, que é aquilo que você falou, eu tenho um problema de relacionamento, estou com problema, sei lá, de comer compulsivamente, né, essas coisas. E aí você vai, eu percebo que fazendo algumas perguntas chaves e movimentando os bonecos, tem um fio onde eu posso puxar. Vai aprofundando, Vai né? aprofundando, né? A Josi perguntou aqui qual é o momento de parar. Né? Responde aí, que eu não sei se... Né? Vamos ver aqui depois o que eu vou responder. Eu vou responder essa pergunta da Josi depois, que eu quero falar uma coisa dessa sua pergunta que é importante, tá? Senão a gente vai sair do tema. Porque... ele é cirúrgico, né? E é uma potência, porque quando a gente vai, né, no ponto nevrálgico, então, quando uma cliente chega com esse tema, tenho dificuldade de me relacionar. Isso pode ser tanta coisa, e dentro dessas tantas coisas,
Esses emaranhados que acontecem pode ter sido por um motivo bem profundo, pode ter sido um abuso na infância. Uhum. Então, olha como é que é profundo isso, né? Então, vamos supor, a partir de um abuso da infância, muitos outros emaranhados, muitas outras dificuldades, não só de se relacionar, mas de se posicionar, de olhar para o seu feminino, de olhar para o seu próprio corpo. Quantas coisas vêm aí, e aí vem essa cliente e diz assim, tem dificuldade de me relacionar. Então, eu posso olhar o contato dela com o corpo dela e ficar ali, né? A dificuldade de conexão dela com o corpo dela, ficar ali. Eu posso olhar a dificuldade dela com o feminino ou o medo dela do masculino e ficar ali. Olha quanta coisa se apresenta. Sim. Ou eu posso ir sentindo o campo, estando cada vez mais afinada e ir buscando mais profundamente. Não está faltando algo aqui. Até chegar ao nódulo principal. Então, quando eu chego lá, isso é uma hipótese, tá, gente? Que já aconteceu em algumas vezes comigo no processo de constelação. Que é bem comum uma pessoa que sofreu abuso ter dificuldade de se entregar a um relacionamento amoroso. Então, assim, até que esse chega ao ponto do abuso. Então, quando chega ao ponto do abuso, é outra reestrutura, é outro tomar, é olhar aquela história, né? É olhar algo muito profundo da infância. E aí aquela pessoa assim, putz, eu fui lá constelar minha dificuldade de me relacionar, fui lá para o meu abuso e agora eu vou ter que olhar para tantas outras coisas. E é isso que é rico, né? Da gente, enquanto constelador, entender que quando a gente chega no nódulo é deixar ali. Então, qual é a hora de parar? Na hora que a constelação tem mais força. Né? Quando a gente fica falando demais no campo, quando a gente fica falando demais com o cliente, isso vai perdendo a força do campo. Porque o cliente vai tentando entender com a mente. Conforme a gente vai falando, ele sai do sentir dele e começa... Ah, agora entendi. Ele começa a fazer esse movimento racional. A força, ela está justamente naquela abertura de consciência daquele momento. O cliente chegou naquela consciência. Acessamos o abuso. Acessou o abuso. Essa é a força potencial. Naquele momento, peço a pessoa para fechar os olhos, ou peço a pessoa para se conectar com o abusador, ou peço a pessoa para se conectar com a criança interior dela, e cada campo vai trazer um movimento, não existe uma receita de bolo. Coloco umas frases de cura, coloco umas apropriações para aquela pessoa e ali termina a constelação. Ela vai, eu brinco, né, que a constelação é uma cirurgia, ela vai tomar canjinha depois, vai ficar bastante tempo pensando sobre aquilo, vai desejar conversar com o terapeuta dela, com o psicólogo, com a mãe, com o pai. O desdobramento disso, eu falo sempre que a constelação não é estanque, ela anda, ela caminha. Né? E isso é muito rico. Então, parar a constelação no momento que achou o nódulo. O cirurgião está lá, cortando, abrindo, puxando. Opa, achou, cortou, tirou, aqui. Costurou. Ai, mas está doendo. Eu sinto muito. Sinto muito. Remedinho é canja, acalmar, olhar para isso. Esse é o momento da força da constelação. Por quê? Porque aí o cliente vai pensar sobre aquilo, vai elaborar sobre aquilo, vai chorar aquilo muitas vezes e pegar a força que tem, que seja suficiente para poder fazer sua caminhada aí. É muito lindo, né, Raquel? É muito lindo. Agora, só para falar uma coisa rápida, que eu tô falando porque eu queria falar várias coisas da sua pergunta que é importante. Agora, é interessante entender assim. É claro que tem constelações, por exemplo, o tema do abuso que eu trouxe aqui como exemplo, ele é um tema muito profundo que gera muita dor. Mas essa pessoa poderia ter trazido, não consigo me relacionar, e essa dificuldade dela de se relacionar esteja ligado, exemplo, à relação dela com o pai. A forma com que ela vivenciou esse pai, foi permitido ela vivenciar esse pai. Então, é uma dor, né? Também é uma dor, mas não é uma dor tão profunda lá da criança e tal. Então, quando eu olho aquele campo, eu posso trabalhar esse tema dessa cliente, dizer para ela, olha,
tem alguns assuntos aqui importantes que você precisa também olhar, né? Como essa relação agora com o masculino, como essa relação com o seu corpo como feminino. Cuida disso agora. Quando você tiver, né, sentir vontade, tem alguns temas aí importantes que podem ser cuidados também. Compreende? Sim, sim. Isso Não precisa acolhe falar, isso não precisa falar para ela, né? É só dar uma. Não precisa botar tudo na bandeja, né? Não. Que a pessoa Você não pode... vai comer tudo aquilo. Sim, você pode dizer para o campo, estou vendo e entrego. Olha, pode ser que você precise dar uma olhada aqui nessa sua relação com a sua mãe, pode ser que você precise dar uma olhada nessa... Semana passada, inclusive, eu constelei uma pessoa que mora na Inglaterra e ela disse assim, eu não me lembrava dela muito, ela falou assim, olha, eu fiz uma constelação com você 2 anos atrás, você disse, um dia você vai precisar constelar sua relação com seu marido. E ela falou assim, chegou o momento, eu preciso constelar. Agora eu sei que eu preciso constelar. E é bacana isso, né? Porque ela, nossa, de isso fato, é muito viveu legal. a constelação dela e guardou essa informação. E quando ela viu que realmente estava gritando ali aquela questão, ela veio constelar. Então, Raquel, os temas vão subir, vão emergir. Achou o nó, achou o mais profundo. Se ficar gritando muito outras questões, você diz, ó, em algum momento vai ser necessário você olhar para isso. Hoje você acolhe o que está acontecendo aqui, mas quem sabe? Quem sabe? E aí a pessoa consegue, né? Aquilo que você falou, vai doer, mas não vai doer tanto, né? Senão, realmente, a pessoa não consegue pegar o benefício, né? A boa solução, né? Você acaba não entregando um bom olhar para aquilo, né? Você coloca tudo na bandeja, a pessoa não sabe o que faz, né? E é muito... E essa é uma ansiedade muito de quem começa, né, Raquel? Porque quem está começando tem uma ansiedade de entregar tudo. E a gente precisa entender que esse tudo pode ser agressivo para o cliente. Sim, sim. E uma coisa que você falou, Cris, que o cliente começa a contar muita historinha, porque ele começa a entrar na mente, né? Isso é tão claro agora. Eu percebo isso assim de uma maneira tão... Quando começa a falar muito, eu falo, aí já vai para para outro caminho. Então eu volto para o sentir, para a conexão. E o cliente mesmo, ele dá as pistas, né? Ele fala, eu acho que ele até pede, a alma pede, não é? Ele pede ali, fala, aí ele dá, deixa, eu pego. Falei, é aqui que vem. Né? Então, isso também é da conexão, não tem muita explicação, né? Mas o cliente, ele pede aquilo, né? Ele faz alguma pergunta, ou algum comentário, ou um choro. Eu lembro que eu achava que o choro era um sinal muito importante, mas eu já vi que não. Né? Tem muita gente que segura, e enfim. Mas eu sei que esse momento é uma troca muito, muito profunda. Ele dá a deixazinha e a gente pega, né? E isso a gente vai construindo aos poucos, com a experiência, com a arte da escuta, né? Tecendo esse terapeuta que vai se construindo e reconstruindo. Eu estou o tempo todo me reconstruindo, o tempo todo fazendo curso, o tempo todo me buscando, né? Isso é mágico, né? É mágico no sentido de não é uma varinha pirim-pipim. É mágico no sentido de tem tanta coisa bacana para a gente continuar se buscando, se trabalhando. E para afinar o nosso instrumento, né? Seja uma meditação, seja uma respiração, a gente precisa, o constelador, o profissional da ajuda, precisa se cuidar. Quero terminar essa live com isso, né? Assim, porque esse é o ponto bem, bem, bem profundo e só assim que a gente consegue afinar cada vez mais o nosso instrumento para poder estar nessa arte de ajuda, que não é o ajudar porque eu sou boazinha. Tem muitas regras na ajuda, muitas regras importantes que a gente precisa se respeitar e respeitar o cliente.
Um dia eu vou dar um curso sobre a arte da ajuda. Não sei quando, mas eu penso sobre isso. Muito Raquel! bom. Muito bom. Olha, muito bom. Quero te agradecer a todos que estiveram aqui. Se vocês são construtores, tem alguém aí que queira fazer uma pergunta? Aproveitar que a gente tem uns minutinhos aqui. Enquanto isso, eu vou dizendo uma coisa importante. Nos dias 16 e 17 de julho, eu estarei no Rio de Janeiro dando um curso de mentoria e aprofundamento em constelação. Nós vamos sair muito da teoria para a prática, vamos trabalhar bastante esse movimento. As vagas são limitadas. Vem gente do Espírito Santo, vem uma pessoa da Bahia, vem gente do Mato Grosso. Isso é tão rico, né? Essa oportunidade da gente se agregar e se fortalecer. Então, vai ser 16 e 17, sexta e sábado, um curso na Barra da Tijuca, uma casa super arejada, de frente para o mar. Vamos seguir o protocolo de segurança. E, então, assim, vagas limitadas, tá? E no dia 18, que é no domingo, vai ter um workshop de constelação familiar presencial nesse mesmo local. Vocês podem se inscrever para constelar ou para participar. Gente, eu vou estar aí presencialmente. Então, aproveita para a gente fazer essa cirurgia aí. Né? Com certeza. Já estou lá, Cris. Raquel vai estar, então vai ser bem legal. Josi eu quero também. Sobre as dinâmicas sistêmicas de irmãos. Eu vou falar, vou continuar o tema de irmãos na live de quinta-feira. Raquel, se você não assistiu a live de quinta, assista. Porque foi bem rica. Quinta-feira eu vou continuar com o tema de irmãos, tá, gente? Eu vou falar sobre como ter relacionamento saudável com os irmãos, o possível de saudável. Então, gente, ótimo. Quem desejar, Raquel, uma excelente consteladora, eu tenho certeza, porque se trabalha, se cuida e tá se aprofundando, vai para a mentoria comigo e que a gente possa crescer juntas, Raquel, sempre.